Rio de Janeiro. Atenção, o programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus produtores e apresentadores, não expressando, portanto, a opinião da direção da Rádio Costa do Sol. A partir de agora, ao toque de 5 segundos. Programa líder de audiência. Araruama em ação. Araruama em ação. Com André Mônica. Olá, gente. Sexta-feira, 4 de dezembro. Aliás, já chegou dezembro. 338º dia do ano. Faltando somente 27 dias para o final de 2015. Hoje é o dia do orientador educacional, dia do perito criminal, dia da propaganda, né, dia do podólogo e também dia do trabalhador em Minas de Carvão. Para você que está ouvindo a Costa do Sol, que abre esse espaço para a gente entrar no seu lar, seja através do rádio, seja através do smartphone. Muito bom dia, meu amigo Henrique Nunes. Bom dia, Tá sentindo frio, cara? Bom dia, Jaida. Bom dia, Aquino, André, que deve estar chegando. E um bom dia especial, né, Paulo, ao nosso querido Marcelo Bering. Pois é, cara, ele não está aqui. Você pode nos dizer onde o Marcelo Bering está, o que ele está fazendo nesse momento? Olha, segundo informações fidedignas, ele está fazendo um exame neste momento, porque atualmente, você já deve ter tomado conhecimento, não se fala em outra coisa na cidade, depois que a assessoria de comunicação do nosso administrador, nosso prefeito, informou a população da passagem da tocha olímpica, passagem por Araruama. Então não se fala em outra coisa, é a tocha para lá, é a tocha para cá. E o nosso querido Marcelo Bering está passando por um exame, aquele que o homem refuga, né, até a última instância. Peraí, deixa eu ver se eu entendo. Isso aqui é um programa sério, gente, pelo amor de Deus. E será para sempre, se Deus quiser. O que tem a ver a tocha com o exame do Marcelo Bering? Não, a tocha olímpica é um momento sublime, né? É sublime, Araruama está contemplada, é um rito de passagem. Ela vai passar por Araruama e vai ser depositada em Cabo Frio. Talvez até porque você sabe que nós nos deixamos muito influenciar pelo inconsciente coletivo. A partir do momento que foi divulgado essa passagem, Araruama só fala nisso. A tocha, e nosso querido Marcelo Bering resolveu, então, hoje, exatamente o dia do programa, fazer um exame que nós, como amigos, aqui eu veementemente falo. Eu acho que amigo é para essa coisa. Prestaríamos a nossa solidariedade. Não poderia estar nesse momento numa fila de 15, 20 pessoas aguardando, não é, Aquino? Você não resolveria esse problema para o nosso amigo, Aquino? Solidariamente, diga-me lá. Fica um pouco difícil. Eu quero questionar. Que exame é esse que ele está fazendo hoje? Não, é irrevelável. Né? Tem alguma coisa a ver com a tocha? Tem a ver com a tocha. Bom dia, Jaida. Bom dia, Paulo Giovanni. Bom dia, Henrique Nunes, só você, Aquino do Henrique. Papa. Realmente, essa questão aí da tocha, ela está sendo muito discutida dentro do Grupo Jornais de Araruama. Inclusive, se você quiser ler a respeito, basta acessar através do Google, coloquem lá, Governo Miguel Giovanni, a tocha em Araruama. Não percam, porque a matéria é boa e vale a pena ler. Como é que é? Governo Miguel Giovanni, mas tem 2 pontos? Não, tem um tracinho, Um tracinho, né? Governo Miguel Giovanni, tracinho, a tocha em Araruama. Entendi, dá pra entender. Sim. Aquino do Papa, você saiu pela tangente quando o Henrique Nunes pediu seus comentários, mas vamos lá, seu bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao pessoal do 2º Distrito, em especial hoje para o pessoal aí da Chatuba, Palmeiras, Paracatu. Quero mandar um abraço especial para o Mauro e para o Carlinhos, que inclusive esteve aqui, se eu não me engano, ontem, num programa falando sobre o resgate de um evento tradicional que tem em Morro Grande. Inclusive, foi promessa do prefeito atual, no palanque comigo, de voltar ao rodeio no 2º Distrito, que era um rodeio internacionalmente conhecido. E foi esquecido. O Carlinhos está resgatando isso aí. Mas
Então quero parabenizar o Carlinhos já, o Mauro. Mas essa questão aí não está proibida, não está havendo aí uma... Não, o problema todo é que tem que ter algumas observações, como ver se o cavalo é vacinado, os animais... do maltrato aos animais. Exatamente. Né? O que acontece? Então, nesse caso, o que for proibido é retirado. Sim. Mas o que o governo geralmente não quer é porque tem alguns gastos em relação a montagem, né? A montagem, o trato dos animais, as vacinações. A logística, né? A logística. Então, infelizmente, foi esquecido. Entendi. E o Carlinho está tentando resgatar aí, junto com o Mauro. E quero parabenizá-lo por isso. E quero que Carlinho chame o pessoal agora e fique atento, Carlinho, que eu estou aqui com a documentação que eu vou falar sobre o transporte, não só do 2º Distrito, Sim. que continua caótico, e também sobre a água. Hoje tinha uma notícia no G1 dizendo que regularizou... Mentira. É mentira? Mentira que as pessoas continuam trazendo a minha reclamação. E um assunto principal também foi extinta a linha 305 da estrada Velha de Rio Bonito. Sim. Uma rodovia municipal, intermunicipal. Então é sobre isso que eu quero falar. Quero que o pessoal fique na escuta aqui. Eu vou abordar esse assunto hoje. Aliás, eu tive uma postagem no Facebook, né? E alguém, eu não lembro quem foi a pessoa, mas dizia assim: obrigado, a linha de Boa Vista voltou a funcionar. E inclusive, se você, morador de Boa Vista, estiver ouvindo a gente aí e puder realmente confirmar isso, a notícia que entre em contato com a... Você recebeu essa notícia também? Eu peguei essa notícia no G1, repassei ela nos jornais de Araruama. Está dizendo exatamente isso, que a linha voltou. Tomara que tenha voltado, né? Eu já posso entrar nesse assunto? Não, já a gente aborda esse tema aí. Vamos passar as informações para os nossos amigos. Lembrando que vocês podem interagir conosco através do nosso WhatsApp, tá? É o 988357526. Repetindo, 988357526, ou então você liga aqui para os telefones da Costa do Sol, o 2665-4119 e também o 2665-7586. De repente você tem um amigo que quer ouvir o Araruama em ação. Poxa, aqui o rádio não pega. Peça para esse teu amigo ou sua amiga baixar o aplicativo no Radiosnet. E aí você vai poder ouvir a gente através do seu smartphone. Uma cidade inteira na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Na mesma sintonia. Araruama em ação, com André Mônica. Bom, Jaida Mundim, aqui no do Papa, Henrique Nunes, ouvintes da Costa do Sol. O burburinho do momento é todo esse imbróglio, Henrique, que está acontecendo lá em Brasília. Impeachment, né? Impeachment da Dilma. Aí o PT, o pessoal do PT vai votar, né, contra o Cunha vai e aprova o pedido da ação do impeachment contra a Dilma. Só que eu acho muito interessante um contrassenso em toda essa história. Enquanto fala-se em impeachment, tem ouvinte para conversar com a gente? Oi, não, essa questão você colocou é muito interessante, ô Paulo Giovanni, porque a gente vê hoje um debate muito acirrado entre as pessoas que são favoráveis ao PT e as pessoas que são radicalmente contra o PT. E isso se transforma numa briga de foice, principalmente nas redes sociais. Com relação a essa colocação agora do Eduardo Cunha, né, pedindo o impeachment da presidente Dilma, saiu ontem também uma notícia, Paulo, falando que o PT vai processar o Eduardo Cunha por chantagem, entendeu? Vamos fazer o seguinte, já a gente entra nesse assunto, Vambora. Porque tem um ouvinte na linha para conversar com a gente, a nossa amiga Anilda, moradora do Mutirão. Bom dia, Anilda. Bom dia, meu filho de Deus. Tudo bem, meu amor? Tudo, graças a Deus. Bom, você disse em off aqui que gostaria de falar um assunto sobre essa questão do transporte. O que está vendo, querida? Que aqui no Tinoco, aqui no Mutirão, passava aquele UPA, Morro Grande, era uma beleza. E agora não tiraram. Não tem mais essa linha, não? Aqui? A gente fica esperando circular sempre, só que passa. Aí a gente fica lá, já perdia até médico, os outros perdem horário também de serviço. Por causa desse horário, era tão bom, passava ali no UPA,
Aí tiraram. Essa era o quê? Anilda, essa era uma linha do Circular Centro que passava ali. Eu lembro que tinha um ônibus que entrava naquela rua ali, ao lado do UPA. Da creche, perto da creche. Isso. Na rua da creche. E tiraram, tem um mês mais ou menos que tiraram, tá fazendo uma falta danada. Qual foi a justificativa da empresa? Infelizmente eles não explicam. Eles vão tirando e diz que foi comunicado ao povo. E na verdade eles estão tomando atitude aleatoriamente. Eu da imprensa não soube de nada disso. A gente soube aquela confusão toda que aconteceu com relação aos ônibus. Depois houve a reunião junto com a prefeitura, disseram que tudo seria regularizado, quer dizer, mas a Anilda está falando aí pra gente. Anilda, né? É a Anilda. Então... Anilda, há quanto tempo eles retiraram essa linha? Tiraram antes dos feriados. Mais ou menos um mês, não é isso? Tá pegando um mês, mas se não tá um mês, já tá pegando. A época exatamente em que houve toda aquela problemática com relação a Montes Brancos, não é isso, Anilda? Foi depois disso. Foi depois disso? Foi. Entendi. Eles hoje publicaram no G1, eu até repassei a informação que uma das linhas que estavam sendo reclamadas e questionadas havia voltado. Mas pelo visto não foram todas e você deixa então o seu registro aqui. Até de ontem que eu fui pra rua, não tinha voltado não, fui até a pé, porque eu cansei de esperar, porque eu tinha médico marcado, fui a pé. Então tá bom, Anilda, tá feito aqui o seu registro, vamos esperar para ver qual vai ser o posicionamento da empresa com relação a isso, para que eles possam, passar pra gente os esclarecimentos. Tá bom? Tá bom, meu amor? Beijo grande para você. Tá então aqui, mais uma linha que foi retirada. Não, realmente isso está acontecendo constantemente. O problema todo é que eu chamo o programa Engana Cidadão porque eles vêm camuflando as informações, vêm mentindo constantemente. Eu não entendo, Aquino, para que essa farsa? Se a própria população começa a se queixar, ela se queixa no Facebook, ela se queixa aqui através da linha telefônica, para que mentir? E você lê o jornal, você ouve esse programa aí da prefeitura, eles contam contos de fadas. Eles aqui não posso interromper isso, só um instantinho, por favor? Araruama em ação. Aqui, o povo tem vez. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Creuza de Morro Grande. Ô, Creuza de Morro Grande, fala pra gente, meu amor. Olha, eu gostaria de falar, hoje cedo eu estava assistindo aí uns bobões puxa-saco falando, que o prefeito amanhã vai inaugurar, às 5 horas da tarde, um asfalto, não sei aonde, aí vem soltos, vem tudo. Só que eles, ao mês passado, já ficou 42 dias sem pagar os aposentados e os amarelinhos na rua. Eu gostaria de saber que até ontem não tinha sinal nem de 13º, como no mês de setembro, com os outros prefeitos que não prestou para ele, nós já teria até o 13º. Estamos sem pagamento de novo, até hoje. Então eu gostaria de saber se esse belíssimo prefeito, que diz que é o prefeito da cidade, da porcaria, que vai deixar a gente sem dinheiro de novo, com remédio, com conta, com tudo para pagar. Henrique Nunes, tá aí a colocação da nossa ouvinte, moradores de Morro Grande, uma aposentada que ainda não recebeu, e segundo ela, não fomos nós que colocamos isso, até agora não se tem informação sobre o pagamento do 13º salário, e nós estamos no mês de dezembro, onde todo mundo se programa para uma ceia natalina, para um fim de ano, Henrique. Em contrapartida, nós mais uma vez percebemos que a montagem daquela árvore de Natal, ela ficou, dessa vez, ano passado foi 160 mil. Esse ano foi 159 mil. Então, o aluguel. Então, aí o governo realmente está economizando, né? Foi menor. Mas vale ressaltar... Telefone agora, Paulo? Só para vale ressaltar que você compra uma árvore daquela por 70 mil. Compra. O problema todo é que eles ficam insistindo em dizer que estão fazendo obras com recurso próprio. Inclusive aqui, na revista, se você observar, tem uma rua que eles fizeram em São Vicente. Aqui, dá uma seguradinha, por favor. Alô, bom dia. Bom dia, Paulo Giovanni, Aquino do Papa, Ângelo, de Morro Grande. Ô, irmão, sinta-se à vontade, querido, pode falar. Deixa eu te falar, sobre aquela senhora que falou agora, do ônibus, que passava pelo mutirão, era o Circular Morro Grande. Circular Morro Grande, né? Mutirão, e uma outra linha também passava pela Gigi. Eles tiraram a linha de
do mutirão, que saía da UPA, como tiraram também a linha da Gigi. Isso é uma falta de respeito. E também na rodoviária, atenção, senhor secretário de transporte, atenção, meu amigo da Secretaria de Transporte, que também trabalha na Monte Branco. Deixa eu te falar uma coisa. Aquela placa da Monte Branco, do Circular Morro Grande, não tem mais. Das outras linhas tem. Por que não tem Morro Grande? É alguma pressão contra Morro Grande? Tá aí a colocação do Ângelo. Aliás, quantas linhas aqui não foram extintas no município de Araruama? Você tem essa informação? Ainda não tenho. Ô Ângelo, obrigado, querido, pela sua participação. Prometo que no próximo programa eu vou dar uma informação mais correta, mas hoje, assim que tem um ouvinte na linha, assim que terminar esse ouvinte participar, eu vou falar sobre a situação lá do ônibus do Rio Ita, do Chatuba e posteriormente sobre a situação da água. Araruama em ação. Aqui, o Povo TV. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Quem fala? Meu nome é Eliane, eu moro aqui na Praça da Bandeira. Oi, Eliane, pode falar com a gente, querida? Olha só, meu amor, eu também sou aposentada. O pagamento, pelo que me consta, é até o 5º dia útil, então tem que ser depositado na segunda-feira. Perfeito. Perfeito? O 13º, nós temos que receber no máximo até dia 20 de dezembro, que é o que manda a lei. Perfeito. É isso aí mesmo. Agora, se ele for fazer o pagamento, como foi feito mês passado, no dia 12, ele no dia 20 ele vai pagar o 13º, essa é a interrogação. Está entendendo? Porque 8 dias depois ele vai pagar o 13º, se for um cara inteligente, paga logo tudo. Ô Eliane, deixa eu te fazer uma pergunta, até porque nós não podemos ser levianos. O mês passado já está tudo certo. Já, pagaram. Pagaram, né? Perfeito. Mas depois do povo reclamar muito. Será que ele também vai pagar esse mês no dia 12? Depois... 8 dias depois ele tem que depositar o 13º? Não vai. Se ele for inteligente, ele já bota tudo de uma vez. Porque ele tem um prazo até 20 de dezembro. Pode ser dia 18, 17, 15, mas ele tem que depositar. Então, a colocação da nossa ouvinte foi muito importante, porque fala-se de 5 dias úteis, ou seja, o município tem até segunda-feira para depositar o pagamento dos aposentados e tem até o dia 20. Eu, por exemplo, vou receber meu 13º no dia. Tem um prazo até o dia 20. É que como a questão é que as pessoas estão querendo saber se realmente vai. Isso. Ô, Eliane, um beijo grande para você, meu amor. Obrigado pela sua participação, Eliane, tá, querida? Vamos torcer para que esse mês a coisa tenha se regularizado e que agora na segunda-feira vocês recebam no dia correto o pagamento de vocês. Porque antes, nos outros governos, pagavam até o dia 30, né? Você lembra? No governo de Chiquinho era assim, eu acho que no de André também, quando atrasava, quando passava do dia 30, eles faziam um carnaval danado, lembra disso? Exatamente. E agora tem atrasado frequentemente o pagamento dos aposentados e pensionistas, infelizmente. A gente quer deixar bem claro aqui, né, para que depois as pessoas não venham dizer que nós estamos fazendo terrorismo com o salário do servidor. Não, nós estamos colocando aqui, é uma preocupação das pessoas, haja vista que nos salários anteriores ocorreu aquele atraso e muitas pessoas foram prejudicadas com isso. Mas antes vamos ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala, por favor? É Sônia. Ô, Sônia, pode falar, meu amor. Na qual liguei no programa anterior, que eu fiquei naquele sufoco, eu chorei, fiquei desesperada. E já continuo naquela mesma decisão. Porque eu já liguei, já tive a notícia que talvez, não é certo, talvez seja segunda-feira. Não tenho certeza. Quer dizer, quando saiu o pagamento no mês anterior, foram os juros abusivos que eu paguei de cartão. Até porque as operadoras do cartão de crédito não querem saber disso aí, né, cara? Que a mulher disse que se continuasse assim, porque meu filho faz faculdade. Então, o que eu recebo, quase praticamente, eu fiquei um mês sem dinheiro, porque só de juros que eu paguei. Então, quando eu liguei para o Ibasma ontem, as meninas falaram, poxa, nós não temos posição nenhuma. Ou seja, Sônia, não tem posição nenhuma, que talvez saia segunda-feira.
mas não tem certeza de nada. Foi o que a senhora acabou de falar agora aí. Eu acho que no andar aqui dessa situação, eu na minha cabeça já botei, que eu acho que 13º nós não vamos receber. Porque do com jeito que tá a certeza. situação, a falta de responsabilidade, de pagamento, coisa que, sei lá, eu nunca vi acontecer isso. Então, eu em 36 anos de magistério, como eu já falei, que eu já passei na minha vida, hoje em dia eu não posso comprar nada pensando nesse dinheiro, porque eu tenho até medo Meu de fazer Deus do dívida. Henrique, como você estava falando ainda há pouco sobre o município está fazendo obras com recursos próprios. Eu acho que não vai haver atraso no pagamento desses salários. Né? Mas conforme a Sônia... Bom dia, Sônia. Conforme a Sônia está colocando aqui, a população, ela perdeu uma coisa que é fundamental em qualquer tipo de relação, que é confiança. Não confia mais. Não confia mais, né? É isso A que tá população não acontecendo. confia, isso que a Sônia colocou, quer dizer, essas pessoas têm cartão de crédito, têm várias dívidas com aluguel, com vencimentos, e essas dívidas, não é? Quando são pagas após o dia do vencimento, você paga juros. Seria a grande pergunta, seria devido à irresponsabilidade do atual gestor. E omissão. Né? Porque é uma irresponsabilidade você pagar a qualquer... Eu, por exemplo, quando tenho uma obra para fazer na minha casa, né, que depende da brita, depende do cimento, depende do tijolo, enfim, alguma coisa que eu esteja para fazer, eu primeiro compro o material, depois olho para o material, dou uma respirada, faço o orçamento com o pedreiro, o que vai fazer, enfim, eu já deixo o dinheiro dele separado, porque eu sei que aquele homem que trabalha embaixo do sol de segunda a sábado, ele chega no sábado, eu não posso contar história para ele. Eu tenho que dar o dinheiro do que foi acordado para que ele possa ir à feira, comprar no mercado, comprar a comida da sua família. Porque ele trabalhou a semana toda e não estou fazendo nenhum favor. Se eu agisse de outra forma, não só seria uma irresponsabilidade, mas também um desrespeito ao ser humano trabalhador. Fora outras coisas que não convém falar aqui na rádio. Ô Henrique, para poder pegar esse gancho... Vou falar uma coisinha, Arquino. Eu fico impressionada com o quanto que as pessoas estão descrentes. Exatamente. É impressionante. Opa, chegou! Chegou o nosso grande líder, hein? Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, já a gente volta com o Bom Dia do André Mônica e a gente fecha esse assunto, tá bom então? Agora 11 horas, né? 11 horas mais 59 minutos, nós voltamos já. Estamos apresentando Araruama em Ação, com André Mônica. Pois é, gente, burburim do momento. Não se fala em outra coisa. O tema central das esquinas, dos bate-papos, tem dois personagens. De um lado, Eduardo Cunha. Do outro, Dilma. A história do momento é impeachment. Mas engraçado, né? Enquanto fala-se de impeachment, estão querendo recriar a CPMF para 2016. Inclusive a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou ontem um relatório preliminar do orçamento de 2016 do deputado Ricardo Barros, do Partido Progressista do Paraná, que inclui as receitas provenientes da cobrança da contribuição provisória sobre movimentação financeiras, a CPMF. A recriação do tributo, no entanto, ainda precisa do aval do Congresso para começar a valer, né? Na próxima segunda-feira, em nova reunião da CMO, os parlamentares irão avaliar os relatórios setoriais que especificam valores por áreas. O relator do orçamento afirmou que será preciso cortar cerca de 20 bilhões de reais em despesas para garantir a meta do superávit primário do ano que vem, que é de 34 bilhões e 400 milhões de reais, ou seja, 0,7% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, como estabelecido pelo Ministério da Fazenda. Bom, ele já chegou por aqui, meu grande amigo André Mônica, bom dia, e já jogo essa batata quente para você comentar. Bom dia, André. Bom dia Paulo Giovanni, Jaida, Aquino, Henrique, sentindo a falta aqui do nosso querido Marcelo Bering, né? Até você, André. Bom exame, meu camarada, já tô sabendo que você tá aí na onda do Novembro Azul e, aliás, vai aqui
Um alô para toda a galera que está já nessa faixa etária, aproximando dos 50 anos. Muito importante esse cuidado. E o Marcelo, né, tá lá se cuidando. Isso é importante demais. A gente brinca, o exame de próstata é um exame que tem uma peculiaridade que mexe aí, né, com um humor, né, curioso essa história. O que nós não podemos esquecer, verdade, André, não podemos esquecer que nosso querido Marcelo é um agrimensor de fé pública, né? Então tem que estar... O Marcelo faz falta aqui na bancada, mas é importante a gente, né, lembrar aí aos homens aí da meia idade, já dos seus 50 anos, né, para se cuidar. É importante demais, uma campanha nova, mas uma campanha extremamente importante, esse cuidado, sobretudo, né, com uma doença que é muito perigosa, né, o câncer é uma doença muito perigosa, e nos homens a incidência do câncer de próstata justifica, né, todo cuidado. É muito importante, né, que você esteja ligado aí. E bom exemplo para ti, Marcelo. Bom, eu quero, no dia de hoje, dar o meu bom dia e me desculpar pelo meu atraso aos nossos ouvintes, né, meu agradecimento aí por sua audiência. Hoje os alunos vão ficar, né, aí prejudicados por conta do andar da hora, e até porque a gente, na verdade, eu acompanhei um pedacinho do programa, e vocês falavam do momento que eu consegui, eu vinha na estrada, e do momento que eu consegui pegar, vocês falavam sobre esse momento aqui da cidade, entraram vários ouvintes, questão do pagamento em dia, enfim. A gente sabe o que a gente está vivendo hoje, né? Todo mundo tem acesso aí às informações, estamos no mundo aí da velocidade da informação. É inegável que a gente vive um momento delicado, né, a nível nacional, um momento delicado a nível de estado, e não é diferente aqui no nosso município. Aliás, no nosso município, esse momento delicado já vem de um tempo. Mas é importante a gente fazer uma reflexão sobre tudo isso que está acontecendo, né? O que acontece em Brasília tem uma influência direta nas nossas vidas, né? E a gente não pode deixar de analisar esse quadro. Nós, brasileiros, né, nós estamos vivendo hoje um momento que nos preocupa, né, enquanto cidadãos, né, nos preocupa pelo que a gente está vivendo hoje, já desse reflexo, né, que é significativo da crise econômica, da crise política, enfim, e mais ainda fica a preocupação para frente, né? Essa semana mesmo, eu estava no Rio de Janeiro, né, trabalhando, fui almoçar, encontrei alguns amigos e na mesa o assunto era esse. Um deles era promotor, um outro trabalha numa corretora de valores, e o assunto é esse da preocupação com o futuro. E aí, né, eu sentei à mesa, eu político, todos eles profissionais liberais, né, 2 deles formaram comigo, formados em Direito, um advoga, outro é promotor, esse outro amigo que também é formado em Economia, trabalhando com uma corretora na Bolsa, e o assunto era esse, e no final se voltaram para mim, né, e eu político sentado à mesa, e é evidente que as indagações se voltaram, né, para mim, André, poxa, esse modelo de política. E essa reflexão todos nós temos que fazer, nós políticos que militamos, e sobretudo o cidadão na hora de fazer a sua escolha. É importante demais que a gente pense, esse momento tem que ter um significado para o povo brasileiro. Infelizmente. É verdade. Lógico que existem as exceções, evidente. Agora, essa reflexão, ela precisa ser feita por cada um de nós. Porque é muito difícil, eu estava vendo um videozinho, está circulando na net aí, um videozinho, é um trecho de uma entrevista do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Procura na internet você aí, e você vai... É muito interessante o vídeo dele. Ele fala de forma assim, destemida, uma verdade que ele, né, tem na sua avaliação do momento político que esse país está vivendo. E eu achei muito interessante a forma como ele coloca, com uma linguagem muito acessível a todos, né, numa entrevista, num canal de televisão importante, me parece que uma TV do Nordeste, né, ele é de lá. Enfim, ele falava em tese, o que ele dizia o seguinte: poxa, vejam vocês o que está acontecendo hoje. O cidadão sai de casa, vai ao mercado, né, cada vez compra menos, o cara, né, chega na sua empresa, já recebe um aviso prévio, né, porque a empresa precisa, né, conter despesa, demissão, dificuldade de emprego, enfim. Cada vez que passa as coisas piorando, aí o cara chega em casa, liga o canal de TV,
roubou isso, roubou aquilo, milhões pra lá, bilhões pra cá, dólares pra lá, Banco da Suíça, não sei mais o que. Revolta qualquer. Quer dizer, isso tá chegando a um ponto, né, insustentável, né? E essa reflexão, ela, meus amigos, precisa ser feita. Né? Eu sou um cara que defendo a democracia, assim, acho que é uma vitória sem precedentes para nosso amadurecimento político, inclusive. Infelizmente, se aproveitaram de que o nosso povo ainda não estava bem preparado para votar, e algumas mentes, né, maliciosas, às vezes até brilhantes sob o aspecto da inteligência, Maligna, mas com muita maldade, se aproveitaram disso e manobraram muito o povo brasileiro. E hoje o que a gente assiste lá, né? Um pedido de impeachment que é proposto, né, pelo Hélio Bicudo, né? Me parece que foi esse o pedido de impeachment que foi acolhido. Foi um dos fundadores até do próprio Partido dos Trabalhadores. Apresenta um pedido de impeachment que depois de muito tempo, muita negociação, e isso é uma coisa às claras, que a gente vê que negocia para lá, negocia para cá, e os comentários nas redes de TV são, né, para todos ouvirem e verem, e por fim dão início a um processo de impeachment. Cabe a quem avaliar isso? Ao presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que vem sendo investigado e com denúncias sérias demais acerca, né, de contas não declaradas na Suíça, num banco da Suíça que teriam movimentado milhões e milhões e milhões. Então, para a gente ver, né, no que a gente está mergulhado. Então vai aí a reflexão. Eu acho que, né, o Brasil já não suporta mais isso. Esse país realmente é um país muito rico, e eu acho que Deus realmente é brasileiro, né? É uma brincadeira de bom gosto. Deve ser. Porque esse país ter superado a tanta sangria durante tanto tempo, isso não é uma coisa da agora. Não. Esse histórico é um histórico que se arrasta há muito tempo. Até porque os nomes, se a gente for olhar quem são, né, são antigos na praça. Então, o que eu quero colocar é o seguinte: eu defendo muito a democracia. Defendo sim a democracia. Eu particularmente acho essa história da pedalada fiscal é um motivo, ao meu ver, não é um motivo suficiente para afastar uma presidenta da República. Eu, particularmente, André, né, eu sou um cara que admiro a história da pessoa, da presidenta Dilma Rousseff. Eu, particularmente, admiro a história dela. Né? Não acredito, em hipótese nenhuma, que ela diretamente esteja com a mão dentro desse mar de lama. Olha, eu sinceramente também não. Tomara que a gente não se decepcione, né? Eu, André, né, tenho essa convicção. Eu vi alguns dias atrás, uma entrevista do ex-presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, onde ele diz isso. Tenho certeza, né, da honradez da presidenta Dilma. É verdade. Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, né, o sistema, né, que hoje manobra e direciona a política brasileira, enquanto não mudar, todos os presidentes estarão aí reféns dessa história toda. Eu estava me lembrando aqui uns dias atrás, você se lembra daquele Severino Cavalcante? Se lembra? Aquele cara que foi uma zebra, que ganhou uma eleição lá para presidente da Câmara dos Deputados. Aquele cara acabou cassado por conta, acho que de um esquema de 10 mil reais por mês de um cantineiro lá da Câmara dos Deputados. Isso mesmo. Hoje a gente está diante de um escândalo que monta aí a casa de milhões de dólares em contas na Suíça. É verdade. Severino Cavalcante virou um batedor de carteira. É verdade. Né? Diante desse cenário. Quer dizer, nem isso, né? Popularmente, né? Usando o termo chulo, seria um pé de chinelo diante do que está acontecendo. Olha o tamanho daquele problema frente ao que a gente está vendo. Isso é todo dia no noticiário. A cada hora que um resolve abrir a boca, piora a situação. Então o que eu costumo dizer é o seguinte, né? Isso tudo que está acontecendo em Brasília, né, está custando muito caro ao povo brasileiro, porque a crise política ela traz a instabilidade na economia, que reflete diretamente na vida do cidadão. Então você vê hoje, né, o preço que está o dólar, né, isso cada vez mais, né, dificulta o investimento aqui no nosso país, a vinda do capital para investir e gerar emprego e renda. Né, eu achei até uma coisa muito interessante essa semana, eu estava vindo no jornal, no noticiário do Jornal Nacional,
um encontro promovido, sem a participação dos governos, mas um encontro promovido entre os órgãos de classe dos empregadores paulistas com os órgãos de classe dos empregados paulistas. Aí envolvendo CUT, CGT, parará, do outro lado Fiesp, Anfavea, né? Então, uma discussão para se preservar um emprego, né? Porque isso é um ciclo vicioso. Na medida em que você desemprega, circula menos recurso, tem menos consumo, enfim, a situação realmente merece uma grande reflexão. A única coisa que eu acho, né, nesse momento, é que o que precisa haver, nesse momento, é uma grande reflexão para que a gente comecemos nós, eleitores, a pensar cada vez mais o nosso voto, a refletirmos. O que falta é uma coisa chamada vergonha na cara. Porque o dinheiro, amigos, ele existe, mas ele é um só. Dinheiro não estica, não multiplica. Se você pega um recurso público que está destinado para fazer uma determinada obra, e você utiliza esse recurso para irrigar as contas na Suíça de determinados políticos, esse dinheiro vai fazer falta para aquele objetivo de fazer uma obra importante, ou de comprar remédio para a população, ou de dar mais médico para atender a saúde, enfim. Dinheiro é um só, ele não estica. O que falta, na verdade, é vergonha na cara do político. Não adianta... eu costumo dizer o seguinte, a história, né, tem que banir de vez essa história de que rouba, mas faz. André... Na verdade, não pode roubar. E o que precisa hoje ter, né, eu tenho assim... Mas foi banida, André. Hoje em dia ela se transformou em rouba, mas não faz. É verdade, ainda tem esse modelo aí, né? Que é pior ainda. Pior. Agora, o que a gente está vendo hoje é um cenário em que, né? Assim, tudo aquilo que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, aconteceu. Tá aí a Polícia Federal entrou recentemente na casa do filho do presidente da República, né? Fez lá uma... Do ex-presidente da República, o Lula, né? André, ontem teve uma ação da Polícia Federal junto com o Ministério Público em Arraial do Cabo. Aqui, em Arraial do Cabo, uma história que envolve... não sei quantos secretários. Vem inicialmente numa apuração de tráfico de drogas... Isso. Repercutindo aí com envolvimento em desvio de recurso público. Inclusive nessa operação foi levantada, especulou-se um plano arquitetado para colocar no setor público pessoas ligadas diretamente ao tráfico de drogas. Coisa de maluco. A que ponto nós chegamos? Mas a minha mãe dizia, sabe, André, o seguinte: faxina, minha filha, a gente começa pelos cantinhos. Você não varre do meio para os cantos, você varre dos cantos para o meio. E eu acho que no nosso país é isso também que tem que começar a acontecer. As pessoas dentro dos seus municípios, elas têm que prestar atenção aos seus governantes, ao que eles estão fazendo e começar essa faxina pelos cantos. Nós em Araruama hoje temos um prefeito afastado por fraudes em licitações, entendeu? São 3 processos, não é apenas um. São 3 processos na merenda e 2 na Secretaria de Obras. E as pessoas precisam ficar muito atentas ao que está acontecendo. E a nossa querida deputada, que nós depositamos tantas esperanças de trazer recursos... Você pode ser deputado. Parece quando eu falo nós, eu falo da população. Eu sou laico, eu sou apenas um comentador aqui. Eu não depositei nada ali não, Presta atenção, olha só. Eu sou apenas um comentador do que eu ouço e o que eu percebo na população. Eu não quero colocar a minha avaliação pessoal aqui. Quando eu digo nós, é a população, né, que depositou tantas esperanças, né, de se trazer recursos para ajudar o marido, o prefeito. Foi baseado nesse discurso, né, e em outras cositas mais que ela foi eleita. Evidentemente, essas cositas mais eu acho que é aquilo que está fazendo com que ela esteja nesse momento com a sua a validade, né, do seu cargo lá. Aí que parece que o negócio está feio, tá por um fio. A questão é muito séria, trata-se de abuso do poder econômico, basicamente, né? Foram filipetas, cartazes, essas coisas que se gastou aí na campanha que a gente viu a rodo, né? Como o André bem disse outro dia, a cidade ficou pintada
pintada de cor de rosa e isso não é de graça. Né? Só que não tem nota fiscal disso, não tem comprovação disso, há suspeita de uso indevido do dinheiro da campanha. Eu acho que aí já vai mais pelo modus operandi, né? Porque tem sempre um orientador e esse orientador, ele trabalha não com a celeridade da justiça, mas com a anticeleridade, que é um recurso, uma coisa que pode ser resolvida se o pobre ali rouba uma galinha, ele não imediatamente é algemado, preso e tal, mas quando você tem um bom advogado que conhece as trilhas, os caminhos, né? Ele faz com que aquele processo se alongue por 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Então essas pessoas já são orientadas, né, a seguir esse modus operandi e falar assim, olha só, o importante é você sentar. Sentou lá, tem o poder, depois que você tiver o poder e a caneta, o resto você deixa com a gente, que a gente estica isso por 10 anos. Eu tenho a impressão que esse tipo de aconselhamento que eles, porque todos eles, com raríssimas exceções, eles acabam infringindo as mesmas ilicitudes, né? Quer dizer, uma coisa ilícita, né? Porque como é que uma garota que segura a bandeira ganhando R$200 por semana, sei lá quanto, ela pode contribuir por uma campanha, eu não sei se foi o caso aqui, mas nós temos vários exemplos, com R$5 mil. Se ela tiver R$5 mil na poupança, ela não estaria embaixo de um sol e chuva ganhando R$200 por semana. Isso aí já é uma outra história, que Paulo Giovanni até conhece mais detalhes, mas isso aí já é uma outra história que irá gerar um outro problema para deputado. Aliás, dá só uma seguradinha aqui. Na sexta-feira passada, nós abordamos esses assuntos porque algumas pessoas foram notificadas pelo Ministério Público. Eu já estava sabendo disso, Paulo. Não, presta atenção. Não foram notificadas pelo Ministério Público. Pelo TRE. As pessoas foram intimadas. Notificadas pela Justiça Eleitoral. Na verdade, não é mais Ministério Público. Não é um procedimento apuratório. Já existe uma ação, as pessoas estão sendo processadas. Como réus. É verdade. Como réus. E aí nós falamos aqui sobre esse fato. Inclusive, coincidentemente, uma dessas pessoas é a minha enteada. E na acusação consta o valor de doação de R$400. Sim. E aí, na sexta-feira, após nós falarmos isso aqui, houve uma enxurrada de pessoas se manifestando que também, né, estão vivendo o mesmo dilema, o mesmo problema. Olha só, daquele dia curioso, nós estávamos aqui, várias pessoas entraram, né, mandando mensagem pelo Zap. Eu recebi pelo menos uns 6 telefonemas depois daquele programa de pessoas que estavam na mesma situação e eu orientei da mesma forma, né? Acho que as pessoas estão sendo, né, chamadas pela justiça, elas precisam procurar a Defensoria Pública, né? Até porque, né, não creio que a justiça vá apenar essas pessoas, até porque elas estavam de boa fé, né? Elas assinaram provavelmente um recibo. Agora tem um detalhe, do que André. se tratava. A minha enteada, ela foi procurar auxílio na Defensoria Pública. A informação que ela obteve que não teria direito. É mesmo? Não teria direito por se tratar de uma questão eleitoral. Teria que procurar um advogado particular. Agora você vê a dor de E aí cabeça. nós fomos sondar a possibilidade de ter um advogado representando a minha enteada. E pelo que a gente sondou, ficaria em torno de R$4 a R$6 mil. Porque a justiça, na verdade, me parece que esse processo corre pela justiça eleitoral, é isso? Isso. Né? E a justiça eleitoral é uma justiça, na verdade, federal, né? Enfim, mas o que eu acho, né, é que não é justo que uma pessoa que tenha, né, pessoa que trabalhou numa campanha, pelo que eu entendi ali, as pessoas trabalharam na campanha e na hora de assinar, receberam, né, na hora de receber o pagamento, assinaram um recibo, as pessoas achando provavelmente que estavam assinando o recibo daquilo que estavam recebendo. E muito provavelmente o recibo era um recibo de que elas estavam doando o serviço delas para a campanha. Me parece que é isso. O grande embrólio da campanha... Não consigo... aceitar essas pessoas hoje estarem todo mundo apavorado, respondendo um processo que pode ter uma multa contra a pessoa, enfim, quer dizer, sem cabimento isso, né? E o valor da multa pode chegar a 10 vezes o valor da doação. Sem cabimento isso. Não existe isso. Eu particularmente não acho que juiz nenhum vá condenar essas coisas, até porque vai haver, primeiro, que é uma sequência de pessoas com o mesmo perfil, que vão contar uma história muito parecida, se não é a mesma, com certeza, porque estavam, pelo que eu tenho ouvido, eram essas pessoas, vão contar essa história. Se tem alguém que pagar essa conta, não são essas pessoas. E eu quero te perguntar uma coisa como advogado, certo? Se acontece uma coisa dessa com essas pessoas vão a juízo e elas vão explicar em juízo o que ocorreu.
certo? E o juiz, a pessoa que estiver atendendo, vai ver que trata-se de uma pessoa simples, que não é uma pessoa que teria condições de estar mentindo ali por causa de doação de campanha, nada disso, certo? Essas pessoas depois elas podem se unir e processar essa deputada. Não, vem de encontro, André, aquela ligação que você recebeu, como se você fosse o prefeito. Vem de encontro aquela denúncia. O vereador ligou pro André pedindo dinheiro dos trabalhadores. Esse assunto, na verdade, a gente badalou ele no programa passado. Já fica aqui essa orientação, que as pessoas fiquem calmas, eu não acredito em hipótese nenhuma que elas sofram qualquer sanção da justiça, mas não virem as costas para a justiça. Vai lá, conta a tua história, se defende, porque sua história é verdadeira. André, só um registro aqui sobre essa personalidade política ao qual está sendo arrolada toda essa investigação. Uma pessoa ligada a esse grupo foi procurar a minha enteada esta semana para falar sobre o assunto e ela disse não. O assunto agora eu já entreguei para o meu advogado. Ué, mas você já deu entrada? Não, agora eu recebi a notificação, não sabia o que fazer. Eu entreguei para o advogado. Lógico. Aí a pessoa perguntou, mas quem é a sua advogada? Conversa com o meu padrasto. E quem é o seu padrasto? É o Paulo Giovanni. A pessoa saiu murcha e foi embora. Ô André, eu gostaria de pegar esse gancho nisso aí. Porque quando eu falei sobre honestidade no último programa, aquela história de vou votar num cara que é rico porque não precisa roubar, quando eu comecei a entrar na política, eu vi alguns colegas em tom de brincadeira, que foi até uma brincadeira de mau gosto e eu retruquei no momento, mas a primeira coisa que o cara falou, aqui agora você tá numa duplicidade. Você agora é político e polícia, ladrão duas vezes. Aí, o que eu quero fazer a reflexão para essas pessoas é o seguinte. Primeiro, eu sempre pergunto para as pessoas, quando se fala em corrupção, cite duas classes. Geralmente vem na mente, de imediato, polícia e político. Eu pergunto sempre, quem corrompe o policial? O cidadão que se diz de bem, que é um policial honesto. Quem é corrompido pelo político? O cidadão que se diz de bem, que é um político honesto. Então o que o André sempre fala, não venda seu voto. Procure ver a quem você votar. É por causa desse tipo de coisa. Quando a gente suborna alguém, o retorno é muito pior. E você é conivente com o crime. Então o ladrão só rouba porque tem para quem vender. Exato. Quando você é corrompido por alguém, você está sendo tão bandido quanto quem te corrompeu. Isso aí, Aquino. Então, é essa reflexão que eu quero que as pessoas hoje lembrem bem disso. A culpa do político corrupto, a culpa do policial corrupto somos nós, porque nós deixamos nos corromper. Aquino, só para fechar, eu geralmente observo, né, tem muitos amigos policiais, eu, com raríssimas exceções, vejo quando um policial é honesto, sabe como? Pelo carro dele. Porque você que ele tem do dia a dia, tem que ser compatível ao salário do policial. Tem policiais, só para concluir isso aqui, tem policiais que uma vez eu falei que um policial chorando ligou para essa rádio aqui, que falou que eu seria um exemplo, porque eu falei e tocou nele. Ele chegou em casa e falou pro garoto, uma criança que estava em cima da mesa, meu filho sai de cima da mesa. E o garoto falou pro policial, eu não sou seu filho, eu sou seu neto. Ele nem foi pai e já era avô, sabe por quê? Os 2 dias de trabalho dele, ele estava fazendo a segurança. Então, às vezes, um policial, ele tem um carro bonito, como, por exemplo, os políticos. Todos eles têm um segurança. Quem é segurança? Um policial. Ele passa 24 horas trabalhando e 48 na folga. Esse policial, de repente, vai ter um carro bonito, mas ele tem um karma que ele... Não, você está falando um carro bonito, um carro do ano. Agora um BMW é diferente. Há casos e casos, porque, por exemplo, eu escolhi entre ficar 48 horas vendendo a minha folga, eu preferi ter o amor dos meus filhos. Isso, ficar com a família. 48 horas com meus filhos. Você vê, eu desafio aqui em Araruama um pai mais presente que eu com meus filhos. Pode ter igual. Parabéns. Pode ter igual. Eu assino embaixo. Eu preciso só fazer uma observação, até indo de encontro ao que você falou, Aquino. E eu penso assim, né? Eu confio muito nas pessoas. É a minha característica. Até porque eu sempre joguei muito limpo na vida. Então eu
aquele cara que é muito desconfiado é aquele cara, né, que certamente se comporta de uma forma duvidosa. Aí ele tem que ser sempre desconfiado. Porque ele é o parâmetro para ele mesmo. Exatamente. Só uma pessoa que é do bem, ela confia nas pessoas. Você confia até o momento que você se decepciona. Que infelizmente existe, né, gente bem intencionada e existe gente infelizmente mal intencionada. Mas André, você... Mas isso em todas as classes. Em todas as classes, né? Na política, qualquer na profissão. polícia, né? Na minha profissão, no direito, né? Lá na classe artística, no comunicador, né? Enfim, a gente tem sempre gente do bem, infelizmente, existem pessoas. E o mau exemplo, ele acaba sobressaindo mais do que os bons exemplos. Porque a gente fala muito dos maus, dos maus exemplos e eles acabam sobressaindo e às vezes criam uma falsa impressão ou uma expectativa de que, por exemplo, que foi dito aqui, eu particularmente acho que grande maioria esmagadora dos policiais são gente de bem. Agora você tem uma minoria que infelizmente causa um estardalhaço danado e que faz com que essa impressão equivocada prevaleça. Da mesma forma, a própria política. Só que na política, infelizmente, o sistema, né? Você caiu dentro lá do Congresso Nacional com 500 e tantos deputados. O sistema acaba empurrando os deputados, né, para que façam parte desse ciclo vicioso e que hoje está fadado ao fracasso, porque nós temos que mudar isso para ontem. E como é que muda isso? Começando aqui, votando certo. É isso. O cara que está lá em cima, ele não está lá em cima, senão através de uma coisa chamada voto. E quem vota nele somos nós. Então nós precisamos trabalhar cada vez mais. O único remédio para essa história toda chama-se votar com consciência. Eu vou, né, abrir aqui pro Paulo Giovanni ao intervalo e já eu fecho esse raciocínio. Eu preciso falar algumas coisas trazendo para nossa realidade local. Bom, gente, 12:00 mais 36 minutos. Já o André retorna fechando o seu raciocínio e logo em seguida vocês não podem perder. Tem panela de pressão. O alemão tá de volta, tá na área. Estamos apresentando Araruama em Ação com André Mônica. Araruama em Ação com André Mônica. Araruama em Ação. Aqui, o povo tem vez. Ó, gente, 12:00 mais 40 minutos. Vamos ao telefone conversar com o nosso amigo Otto. Boa tarde, Otto. Boa tarde, Paulo. Tá chovendo aí em Palmeiras, meu irmão? Muito, cara. A gente tá feliz pra caramba, né? Chuva na roça é igual ouro, né, cara? Beleza, né, cara? Mas o que você gostaria de falar, Otto? Não, porque a gente, né, por ser zona rural, a gente sempre faz solicitação à administração pública aqui do 2º Distrito e nunca é atendido, cara. É um descaso e eu vejo, né, por a gente ter um pouco mais de informação, eu vejo que como a população é uma população que tem pouca ação, ela às vezes não sabe dos seus direitos, ela fica retraída. Eu há poucos dias eu fiz uma solicitação ao administrador do 2º Distrito e é um descaso danado. O que você pediu lá? Qual foi a solicitação? Entendeu? Buraco já não fala por causa da chuva. Mas, pô, é o descaso que a administração... Será que não tem uma máquina para passar? Será que não tem funcionário para roçar, pô? São as ruas. Entendeu? Ruins. E a outra questão, eu queria falar pro companheiro André o seguinte pra mesa. Pra fazer uma reflexão pelo seguinte. Ele sabe da minha linha política, mas sabe que na época de Collor, o que aconteceu com Ibsen Pinheiro, né? É verdade. Isso aí, Otto. Era essa reflexão que eu queria. Quer deixar um abraço. Os anões, né? Época dos anões do orçamento. Um abração. Valeu, Otto. É isso aí, é o Otto fazendo aqui uma referência. A gente falou sobre isso, acho que no programa passado, salvo engano. Mas é verdade, essa prática, né? Essa é que eu falei que a última vez que eu me surpreendi foi você que falou. Foi nos anões. Exato, essa prática, essa barganha com o Congresso, esse ciclo vicioso, esse sistema perverso, né? Isso precisa mudar, porque o presidente da República, na verdade, a gente vive num regime presidencialista, Henrique, mas, na verdade, com uma força monstruosa do parlamento. Então, você é um problema que precisa ser bem administrado, não é fácil lidar com isso. Né? Então, o que eu coloco é o seguinte: acho que o Brasil precisa ser passado a limpo.
né? Os erros existem, são flagrantes, está aí. Hoje a gente está na era da velocidade da informação, né? Você viu hoje, né, assim, em tempo real. Hoje a presidente da República está reunida lá com seus ministros, nós estamos sabendo aqui na ponta no mesmo momento. Então hoje, na verdade, a gente precisa tomar desse momento tão assim, a gente está vivendo um momento tão amargo, tão duro, que está refletindo na vida de todos nós, né? Mas por outro lado a gente está vendo que as coisas não estão mais passando impunemente. Quando se viu, a gente falou aqui, né? Quando se viu uma Polícia Federal, a Polícia Federal é importante que se diga, é um órgão, né, atrelado ao Ministério da Justiça, cujo ministro é nomeado, indicado pelo Presidente da República, né? E a Polícia Federal atuando, né, de uma forma assim, jamais vista na história da República, né? Pelo menos eu nunca vi, né? E dizer que só começaram a existir os problemas agora, a gente sabe que não. O ato mesmo está entrando aí, lembrando dos anões do orçamento. Então tem esse lado positivo. As coisas estão sendo apuradas, estão acontecendo. E punição aos culpados. Exato. Né? Tem que acabar com essa história de todo mundo olhar para aqueles que ficam arquimilionários da noite pro dia, se prevalecendo das coisas públicas. Exato. Né? E todo mundo acha que está tudo bem, lindo, maravilhoso. Não, que legal, não. Quem está pagando essa conta somos nós. É verdade. Então o que a gente precisa fazer aqui, votar melhor. Começar a escolher desde baixo. Escolher bem o seu vereador. Aquele cara que não vai estar mais preocupado em trocar de carro, em comprar casa nova, mas que esteja preocupado em atender você. Eu sou de um tempo, e todo mundo aí me conhece, que a gente era vereador aqui em Araruama, não tinha sessão na Câmara que terminasse antes das 4 horas de duração. Tá aí um cara que foi meu professor, chamado Júlio Marinho. Aprendi muito com ele quando fui vereador. Foi vereador uma vida inteira. Hoje o Júlio mora numa casinha pequenininha ali no Rio do Limão. Por quê? Porque fez a coisa certa. O André, foi um homem correto e honesto a vida inteira. Um exemplo para todos nós, como tantos outros que por lá passaram. Tem vereador que marca presença pelo WhatsApp agora. Então o que eu acho, o Aquino, né? E acabou que essa prática e essa cultura de que não... E hoje existe um diálogo e uma conversa assim aberta. Ninguém esconde de ninguém. Você falou aqui esses dias, te elogiou muito. O próprio algumas pessoas dizendo o seguinte: não, fulano não ganha eleição porque não tem dinheiro. Ora, bolas! É o que mais Que absurdo isso! Essa história que você falou aí, Aquino. Não, eu vou votar no cara porque ele é rico, ele não vai precisar roubar. Olha, já dizia um ditado popular: quanto mais tem, mais quer. Eu falava isso nos palanques. Então, olha, o que eu acho é o seguinte, né? Eu acho que a gente precisa aprender a votar, olhar para a pessoa. Aqui, a gente tem a oportunidade de votar em quem a gente conhece. Você procura saber da vida da pessoa. Quem é essa pessoa, o que ela faz, qual o propósito dela. Que já fez pela sua comunidade. É verdade. O que você precisa confiar na pessoa. Exatamente. Você não pode votar numa aventura, numa brincadeira. Você precisa saber. Evidente que não existe aquele cidadão perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos as nossas virtudes, temos os nossos defeitos, enfim, as nossas limitações, é natural. Agora, uma coisa a pessoa precisa ser. A pessoa precisa ser de bem. Honesta. A pessoa precisa ser honesta. A pessoa precisa ser bem intencionada. Se não for assim, o final dessa história, tenha certeza, vai ser triste. Essa pessoa pode ser muito inteligente. Essa pessoa pode ser muito dinheiro, tem muito dinheiro. Mas se ela for mal intencionada, meu amigo, você vai pagar uma conta cara demais. Então aprenda a votar. Vocês estavam falando agora há pouco aqui, Jaida, Henrique. Sim. Do momento. Entraram vários ouvintes falando do atraso do pagamento. Barará, barará. O pagamento atrasar alguns dias, num momento de crise, seria natural. Sim. Mas na verdade o que eu quero chamar a atenção aqui é um fato. Primeiro, não vem atrasando, né, há pouco tempo, já vem atrasando há algum tempo. Desde o início da história. Mas o que mais me chama a atenção, vocês falaram agora há pouco aqui, de uma revista que eu recebi, que está sendo distribuída, né, vários retratos, então muito retrato, uma revista que está sendo feita, que não mostra praticamente nada, rigorosamente nada, mas uma coisa chama a atenção da gente. Algumas coisas que foram ditas aqui até. Bom, se você está num momento de crise, dificuldade de recurso, né, para você, por exemplo, pagar a folha de uma área que tenha a mais difícil das tarefas dentro do serviço público hoje em dia, que é a área de saúde. Sim. Se você não consegue pagar em dia a folha da saúde, você tem sérios problemas em manter o sistema da saúde, que o recurso para isso é fundamental, tem que ser prioritário sempre.
Como é que você bate no peito, né, e bota pra fora despesas como essa da árvore de Natal que vocês falaram aqui? 159 mil da árvore de Natal. Será que essa árvore de Natal colorida vai salvar a vida de alguém? Não, você sabe quanto que tá pra veicular a propaganda da cidade na Globo? Nós já descobrimos. Ia falar sobre isso aqui. 250 mil reais. Então nós já estamos falando de 400, quase R$500 mil em duas coisas que eram absolutamente dispensáveis. Altamente A dispensáveis. árvore de Natal e a propaganda na InterTV. Aí nós já teríamos arrumado quase R$500 mil para fazer frente a um eventual atraso na folha de saúde do segundo distrito. Da saúde, enfim. Então são essa inversão R$500 mil de valores. Então os caras não estão preocupados com você. Você, cidadão. Os caras estão preocupados sim com os seus interesses pessoais. Nós falamos aqui semana passada dos gastos que eles querem promover na iluminação, por soltar uma concorrência, um edital de concorrência, que hoje se gasta 80 mil, né, por mês aí com aluguel de veículos, que já é quase o dobro do que se gastava no meu governo, praticamente o dobro, só com locação de veículos. Agora estão querendo pular para um contrato, sair de 80 para um contrato de mais de R$300 mil por mês. A manutenção da iluminação pública. E o curioso é o seguinte, não sei se vocês viram essa semana, esse edital de concorrência vai para a rua ainda no final do mês. Pelo que eu vi, me mandaram umas xerox aqui da folha de rosto, algumas coisas. Estava vendo, está prevista a licitação para acontecer no final do mês. Essa semana já tinha alguns caminhões aí, né, de uma empresa que eu não sei de onde é, já fazendo manutenção da iluminação pública do centro da cidade e esse edital... esse edital sequer aconteceu. Então, meus amigos, fica aqui, né? Esse meu desabafo, vocês me desculpem, né, mas eu acho o seguinte: esse momento, vamos fazer desse limão uma limonada. Vamos ver o que está acontecendo em Brasília. Vamos ver o que está acontecendo no nosso dia a dia aqui. E vamos dar um grito em nossa defesa. Quando o cara vier com dinheiro para comprar o teu voto, saiba que esse dinheiro é seu. Mas eles não apanharam só esse para te devolver, não. Apanharam muito mais e estão te dando um troco. Bom, gente, 10 minutos faltando para 1 da tarde, está chegando o Panela de Pressão. Porque rir é o melhor remédio, né? Panela de pressão. Boa tarde, seu Cláudio. Mais uma vez é um prazer tê-lo aqui. Vamos ser bem objetivos hoje. Eu soube que o senhor está reconhecendo a cidade, visitando os pontos turísticos. Conte pra gente. Guten Tag, Hank Nunes, guten Tag a todos os ouvintes da rádio. E realmente está fazendo um grande tour pela cidade para conhecer os pontos turísticos e as grandes obras da prefeita. E qual foi a que mais lhe impressionou? Eu estava andando com minha bicicleta na ciclovia, indo atrás de uma comitiva da prefeita. O senhor estava andando ali no famoso Cocosódromo? Eu não sei como chama, ali naquele rio, mata uma, mata duas, mata três. Todo mundo. E o que aconteceu? Eu estava andando com minha bicicleta quando de repente eu vi uma bicha que estava na minha frente. Que bicha, não pode falar, bicha, que bicha? Que bicha é essa? Aquela bicha que faz au-au. Um cachorro. Isso, uma cachorra. E quando eu peguei com essa bicha, caímos junto. Caindo junto com a bicha? Caindo junto com a bicha e se afogou, não? Não me afoguei não, porque logo apareceu um assessor grande, assim, forte, e todo grandalhão, e me deu a mão pra mim. Eu já sei, ele trabalha no Nadando Legal, mas só trabalha na madruga, depois de meia-noite. É esse mesmo. Então ele me ajudou e me chamou logo, porque sabia que eu tinha um projeto para apresentar para essa comitiva. Que projeto é esse? É um projeto que traz exatamente a nossa velocidade no Lavaium, entendeu? Sim. Fica um de bandeira de um lado e outro de bandeira do outro. E um abre e outro fecha. Exatamente. Quando veio uma assessora da prefeita para pegar justamente esse projeto comigo. Que maravilha, o prefeito vai ficar maravilhado, quer dizer, um abre e outro fecha, né? Que maravilha, beleza, apresente o projeto. Não, eu apresentei o projeto então para essa assessora, que é um baixinha, gordinha, careca, né? Muito delicadinha. Já está aprovado. Então vamos ouvir agora, a partir de hoje, senhores ouvintes, no Cocosódromo, um abre e outro fecha. Um abre e outro fecha, exatamente, perfeito esse projeto. Bem, senhor Cláudio, vamos passar para um outro tema altamente relevante. Segundo a justiça alemã, o senhor roubou a merenda de uma criança na porta da escola. Como está o andamento desse processo?
Olha, Henrique Nunes, eu venho aqui deixar o meu protesto. Afinal de contas, eu não roubei porcaria nenhuma. Todo mundo fica dizendo que eu sou ladrão, que eu roubei. É misericórdia. Eu venho pedir para que as pessoas venham orar por mim, porque eu tenho que pedir, reza um Pai Nosso para mim, pelo amor de Deus, porque essa perseguição não é mais possível. Henrique Nunes, desde pequena, quando eu trabalhava na agricultura, no interior da minha cidade... O senhor já era um perseguido desde pequeno, trabalhando lá no interior? Não, eu era perseguido por um bode bravo. Um bode bravo vinha correndo sempre atrás de mim, Henrique Nunes, e eu fugia daquele bode que nem um desgraçado, e de repente eu me joguei no chão, me fingi de morto, dei uma de migué. Como é que é? O bode lhe perseguia, o senhor, para se salvar, se jogou no chão, se fingiu de morto e deu o famoso migué. Isso, deu um de migué. Sabe, esse intercâmbio cultural é maravilhoso, que aqui... Quando as pessoas enganam as outras, nós já falamos, ele é um 7-1, ou então, ele deu uma de migué. Quer dizer, esse termo migué já chegou à Alemanha? Certamente, esse termo migué é um termo universal. Minha Nossa Senhora, minha gente, eu vou dar uma de migué agora, vou deixar o boa tarde do alemão aqui até sexta-feira. Sim, Henrique Nunes, então, tchau, tchau, auf Wiedersehen! Vocês acabaram de ouvir o humor do Panela de Pressão. Parabéns! Aniversariantes da semana! Parabéns pra você! André, quem tá celebrando a vida hoje, André? É verdade, aqui uns aniversariantes, essa dá uma de Miguel, esse alemão. Vamos lá. Mandar um beijo pra Lenister Marinho, minha amiga, pro Marcos Sepa, mandei semana passada, tô mandando de novo, você merece, cara, Araru TV, Jornal Carapeba, grande cara, porque o William Matarim, pra Neia Quintanilha, esposa do meu querido amigo Toninho Joel, grande vereador, bons tempos. Adriana Maganha, professora do nosso município, pra Anderson Ramos, pra Zenaide Correia, pra doutora Cíntia Nametala, nossa querida dentista, pro Bruno Pacheco, filho do ex-vereador Pacheco, a quem eu mando também um grande abraço, pra Renata Juliano, minha querida amiga nutricionista, né, que comemorou comendo um nhoque, o seu maridão comeu 2 pratos, meu Deus do céu. Felipe Andrade, Marília Mendes, fotógrafa, Fernanda Freitas, Fernando Brum, Walter Teixeira, meu querido amigo do Colégio Sejan, pro nosso querido Marinho, né, o Mário Lúcio, mas mais conhecido como Marinho, grande cara, ele vai dar trabalho, hein? Um beijo pra Beth Marchon, um beijão e um abraço muito especial pra ela, que é suplente vereadora, professora, e que vai ter o seu espaço pra mostrar, né? Aqui veio minha querida Valéria Amaral, parabéns, querida, que aniversaria também é o vereador Borracha, lá da nossa querida São Vicente de Paulo. Meu amigo Paulo Giovanni, eu queria mandar um abraço pro Otto, que tá participando, ainda essa semana eu passei aí em frente à casa da família do Otto, realmente as estradas por conta dessa chuva, mas eu vou dizer uma coisa a você, né, a gente que milita aí na roça, no campo, a gente tem que dar graças a Deus, é bom a gente estar andando aí no buraco, mas a chuva, né, foi finalmente muito bem-vinda, caiu, né? A gente precisava muito disso, né, aliás, verdade. Né, eu fiquei até feliz de ver uma matéria que alguns reservatórios aqui da região do Sudeste que estavam agonizando, já começam a respirar um pouco, enfim, né, a chuva vem, traz seus transtornos, mas é muito importante, né, a sua presença, sem ela, nessa crise hídrica aí, era um problema, assim, de um tamanho muito grande para todos nós, Paulo Giovanni. Aqui no Do Papa, grande abraço. Semana que vem você aborda esse tema, aqui no que nós não temos mais tempo? Então eu pedi o pessoal da Chatuba para aguardar, até porque eu recebi um telefonema agora e mandaram que eu passasse na prefeitura. Mas hoje já estouramos o tempo, já. Tranquilo. Entendeu? Aí sexta-feira que vem a gente fala sobre esse assunto, tá bom, meu irmão? Sobre a condução e a água. Isso, maravilha. Henrique Nunes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tá ficando nojento esse cara. Tá nojento. Jaida, até sexta-feira que vem, até querida. Até sexta. Beijo pra galera dos Jornais de Araruama e até sexta-feira que vem. André, até sexta, querido. Bom, chegou o fim. Meu abraço a todos, né? Nosso agradecimento aí por estarem na audiência desse nosso programa, né? E que procura, sem dúvida nenhuma, ser uma ferramenta para você, meu amigo. Obrigado por quem participa, né? E a gente pede mais uma vez aqui, ao final do nosso programa, né, que todos nos ajudem nessa cruzada que não é fácil. A cruzada pelo voto consciente, né? Para que cada vez mais a gente saiba escolher melhor os nossos representantes, para que não soframos, né, tanto, né, essas consequências que são tão duras para as nossas vidas. Gente, forte abraço e até sexta-feira que vem com mais um Araruama em Ação.